Meu querido, a graça e a paz que há em Jesus seja com você, seja com a tua família, seja com a tua casa e com tudo que é teu. Quero chamar a tua atenção para mais um vídeo aqui no canal. Já te peço que me siga, que deixe o seu like, que comente no meu vídeo, que divulgue o meu vídeo para que a palavra de Deus se estenda através de mim, mas através de você também, porque eu tenho muita palavra de Deus para você aqui. E hoje eu quero falar sobre um assunto, um texto muito conhecido das Escrituras, o Salmo 91. Eu quero falar sobre as maravilhas do Altíssimo. As maravilhas do Altíssimo. Eu quero te dizer uma coisa, o Salmo 91, eu dividi ele em 4 partes diferentes. Vou postar aqui os 4 vídeos dessas 4 palavras do Salmo 91. E para começar, eu quero falar sobre o começo do Salmo, que é o verso 1 e o 2. O Salmo 91 talvez seja um dos textos mais conhecidos das Escrituras. Quase todo mundo conhece o Salmo 91. O Altíssimo do Salmo 91, talvez nem todos conheçam. Eu gosto de falar de textos bem conhecidos da palavra de Deus, sabe por quê? Porque quando Deus revela uma coisa nova, Ele abre muitos horizontes na nossa alma, na nossa mente, para nós termos fé em diferentes pontos da nossa vida, por diferentes estratégias que Deus usa para despertar essa fé, usando uma palavra conhecida, uma palavra como o Salmo 91. Você chega numa casa, a Bíblia está aberta no Salmo 91. Às vezes as pessoas nem leram o texto, mas ela está lá aberta, para os olhos de todos. Então o Salmo 91 é um salmo conhecidíssimo. Amém? Então eu dividi o salmo em 4 partes que eu vou falar aqui. E eu vou começar pela primeira parte, que é o verso 1 e o verso 2. Então, o que eu quero te dizer é que todos os títulos são as maravilhas do Altíssimo. Eu vou falar sobre as maravilhas do Altíssimo no Salmo 91, dividido em 4 palavras. Amém? Às vezes nós podemos olhar para o Salmo 91 e recitá-lo de cor e salteado, que nem diz o ditado. Mas eu não quero apenas falar do Salmo 91. Eu quero falar do Altíssimo, que tem um esconderijo para mim e para você no Salmo 91. Então, fique ligado, porque Deus tem uma palavra para você nesse salmo. Hoje, uma palavra nova. O Salmo 91, como eu já falei, está dividido em 4 partes diferentes das fases da vida do cristão. Talvez você, e eu com certeza você se encaixa nessa palavra. Você não escapa dessa palavra, porque eu vim aqui te falar sobre as maravilhas do Altíssimo. E as maravilhas do Altíssimo estão no Salmo 91. E essa maravilha é para mim e é para você. Então, eu quero que você entenda que a Bíblia é um livro espiritual e que se discerne espiritualmente. Por isso que o próprio Salmo 119, verso 18, vai dizer uma frase que você deve orar ela toda vez que você vai ler a Bíblia. Desvenda os meus olhos para que eu veja as verdades e as maravilhas da tua lei. Então Deus quer revelar a verdade para você aqui hoje. Deus quer revelar a verdade para você através desse vídeo. Então não saia do vídeo. Quem é o Altíssimo? Então vamos para a primeira parte. A primeira parte é quem é o Altíssimo. É o dono do esconderijo. Ao que habita no esconderijo do Altíssimo, começa o salmo. Todas as vezes que nós lemos esse salmo, ou que nós ouvimos alguém falar sobre ele, pregar sobre ele, o nosso foco, ou o foco da pessoa que está falando, é o habitante, é aquele que habita. Mas o salmista, quando ele escreve esse salmo, o foco dele não é o habitante. O foco dele é o Altíssimo, que é dono do esconderijo. E o pior ainda é que quando nós oramos, quando nós lemos essa palavra, ou quando nós pregamos essa palavra, nós queremos colocar qualificações humanas para esse que habita, que vai habitar, que é o habitante do esconderijo do Altíssimo. Mas o Espírito Santo está aqui hoje, está em mim. O mesmo Espírito que inspirou Davi para pregar, para escrever essa palavra, é o mesmo Espírito que está em mim para dizer para você hoje que Deus quer te ensinar algo novo. O esconderijo é dele e ele quer você e eu nesse esconderijo. Deus quer te guardar. Deus tem um esconderijo especial para você. Ele fez um esconderijo especial, especialmente para mim e para você. Então o foco do Salmo 91 não é o habitante, e muito menos qualificar esse habitante para esse esconderijo. O foco é o Altíssimo,
e ele tem um esconderijo para o seu habitante. Consegue pensar comigo? Deus tem um esconderijo exclusivamente para você e para mim. Já parou para pensar nisso? Ao que habita no esconderijo do Altíssimo. O salmista vai falar para você, mas o foco não é você. O salmista está falando para mim, mas o foco não é a mim. O foco não é o habitante. O foco é o dono do esconderijo. O dono do esconderijo é o Altíssimo e ele quer te guardar com toda a segurança, e eu vou discorrer isso ao longo do Salmo 91. Então vamos começar por ele dizer: ao que habita no esconderijo do Altíssimo, descansa à sombra do Onipotente. Olha que poder, olha que palavra poderosa para mim e para você. O esconderijo não é do pastor da igreja. O esconderijo não é de quem te ensinou sobre religião desde a tua juventude. O esconderijo não é de alguém que conseguiu por justiça própria. Não é da sua justiça própria. Não é pela força do braço que alcança o esconderijo. O esconderijo é do Altíssimo. Entende? Consegue entender isso? O esconderijo é do Altíssimo. E ele quer que você habite a esse esconderijo. Para que nós possamos entender as outras três partes do Salmo 91, nós precisamos colocar essa primeira parte fixada na nossa mente, no nosso espírito, na nossa alma. Então, qual é a primeira parte do verso? Ao que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, ele diz do Senhor, ele diz ao Senhor: meu refúgio e meu baluarte, Deus meu, em quem eu confio. Olha, essas palavras são fortíssimas. É muito forte isso. Você precisa entender essa primeira parte, os dois versos, que é para você ter o resto do Salmo à sua disposição. Aí você entra no Salmo 91 com a disposição mental de que não é pela tua força própria, não é o que o pastor te falou apenas, não é o que o padre te falou apenas, mas é o Altíssimo que tem um esconderijo para te guardar. O que eu quero te dizer, que já estou voltando a te afirmar, é que Deus tem um esconderijo, o Altíssimo tem um esconderijo para te guardar de todo o mal. E você não vai ver em lugar nenhum, em versão nenhuma da Bíblia, nem nos originais, nem nos manuscritos originais, o salmista exigindo qualificações para alguém, para o habitante. Nós somos cheios de querer inventar qualificações para esse habitante do esconderijo do Altíssimo, mas a Bíblia em lugar nenhum vai falar sobre que eu tenho que ter qualificações para estar no esconderijo. Sabe por quê? Porque quem escreveu a Bíblia não é dono do esconderijo. Quem está pregando a palavra não é dono do esconderijo. O pastor da igreja não é dono, o padre não é dono. O dono do esconderijo é o Altíssimo, e só ele pode colocar regras para você entrar nesse esconderijo. E a Bíblia diz que nós estamos guardados em Cristo Jesus, guardados em Deus através de Cristo Jesus. Deus deu o seu Filho por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele tem um esconderijo e é ele quem faz a exigência. Sabe qual é a exigência? Apenas crer. Apenas você crer que ele tem um esconderijo para te guardar. Você está qualificado para esse esconderijo e o maligno não toca. Essa é a palavra de Deus para mim e para você. Mas ele, olha só, o Salmo diz: ao que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Olha, é poder demais nessas palavras para mim e para você. Você tem uma sombra onipotente. Você sabe o que significa esse adjetivo? Você sabe qual que é esse atributo de Deus? Todo poder é dele. Você está com uma sombra toda poderosa para te guardar. E lá no Salmo 121, no verso de número 5, sabe o que a Bíblia vai dizer sobre Deus? Ele é a tua sombra à tua direita. Sabe o que isso significa? Você não se livra da tua sombra. Se você estiver correndo no sol ao meio-dia, aonde você for, sua sombra vai. Você não consegue se livrar da sua sombra. Então você não consegue se livrar da sombra onipotente de Deus para te guardar, porque ele é a tua sombra à tua direita e você não consegue se livrar da tua sombra. Basta você crer nisso. Deus está com você o tempo todo. Ele disse: se você passar pelo fogo, eu estou com você. Se você passar pelas águas, eu estou com você. E o fogo não vai te queimar e as águas não vão te afogar. Você sabe o que é isso? Você sabe o que é ter uma sombra onipotente para te proteger, para você descansar? É isso que o Salmo 91 está falando. O esconderijo é dele, ele tem um esconderijo e ele é a poderosa sombra para você descansar. Entenda. Mas aí, quando você entende que Deus tem um esconderijo para você e você pode descansar
na sombra do Onipotente. Resultado disso, automático você vai dizer, como o salmista disse, Deus meu, não, meu refúgio, meu baluarte, Deus meu em quem eu confio. Quero tornar essa expressão mais clara para você. A ideia aqui do salmista é uma caverna. Eu não sei se você sabe o que é uma caverna, mas provavelmente sabe. Mas você não sabe. O que você pode não saber é qual era a função da caverna no contexto em que o salmo foi escrito. Você pode lembrar de Davi quando fugia de Saul. Ele foi para a caverna de Adulão. Ele ficou lá na caverna. A caverna é proteção. A caverna é um lugar de proteção. Baluarte é bandeira de conquista. Baluarte é uma proteção extraordinária. É uma conquista que você tem. Baluarte é a base que você tem para dizer, eu estou seguro. É o alicerce da casa. É o território onde você está, mas você está numa base sólida. E a caverna, deixa eu te falar uma coisa. A caverna servia para alguns, tinha algumas serventias naquela época. Primeiro, ela servia de abrigo, lógico, para se livrar do inimigo. Ela servia de abrigo. É como o exército faz as trincheiras. A caverna, ela servia de ponto de ataque. Porque da caverna, você ataca e o inimigo não consegue te atacar, porque facilmente você se defende. É também um lugar de seguro para você se defender. Então imagina a ligação do verso 1 com o verso 2 do Salmo 91. Ao que habita no esconderijo, que é do Altíssimo, que ele quer que você habite, e você habita, porque é ele que quer, ele não faz qualificação, ele não te exige nada, apenas que você creia que ele é o teu refúgio, que ele tem esse esconderijo para você. Aí você descansa uma sombra onipotente, ou seja, você tem uma sombra toda poderosa para descansar. Aí o seu coração vai dizer, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem eu confio. Então o que é isso? A ideia aqui é uma caverna, como eu já te falei. É uma caverna que você está nela. Qual é a caverna? Deus, Jesus. A Bíblia diz que nós estamos escondidos em Cristo Jesus. A Bíblia também vai dizer que nós que somos de Deus, o maligno não toca. Então imagina isso. Então eu quero que você entenda essa primeira parte do Salmo 91, que é para mim passar para as outras partes. Então, o Altíssimo tem um esconderijo para você e para mim, e você vai habitar nele, porque ele já te escolheu para isso. O Altíssimo, ele tem uma sombra onipotente para você descansar. Descansa em Deus, porque dá ordem para você mesmo, fala para você mesmo, como o salmista falou, porque te abate, ó minha alma, porque te perturba dentro de mim. Espera em Deus, porque eu ainda o louvarei. Então, descansa, porque você tem uma sombra onipotente para que você descanse. E quando você descansa, quando você entende que não é pelo teu esforço próprio, que o esconderijo é do Altíssimo, e ele fez para mim e para você, aí você diz, Deus meu. Aí você diz, meu refúgio. Aí você diz, meu baluarte. Ou seja, meu lugar de esconder, minha base para me viver. Eu tenho base para viver porque eu confio no meu Deus, em quem eu confio. Então essa é a palavra de Deus para você. Essa é a primeira fase do Salmo 91. O esconderijo é do Altíssimo. A sombra que te protege, que para você ter descanso, é onipotente, tem todo o poder. E ele é o teu porto seguro, é o teu lugar seguro. Meu refúgio e meu baluarte. Ou seja, é como se você estivesse dentro de uma caverna, e essa caverna não é uma caverna de pedra, de barro, não. É uma caverna viva, que se o inimigo vier contra você, ela se fecha e te protege totalmente. E o inimigo bate em retirada, porque o Senhor é contigo. Em nome de Jesus, creia nessa palavra. Em nome de Jesus, viva por essa palavra. Em nome de Jesus, saiba que Deus tem um esconderijo para você. Saiba que Deus é onipotente e quer que você descanse nele. Saiba que Deus tem um lugar seguro para você, e o maligno não te alcança, não te toca, porque ele é o teu Deus. Essa é a primeira parte do Salmo 91. Mas Deus espera que você confie nele. Declare isso. Fé é razão. Fé é declaração. Declare essa palavra sobre a tua vida. Eu estou no esconderijo que o Altíssimo colocou para mim. Eu estou debaixo de uma sombra toda poderosa. Eu vou descansar, porque ele é meu lugar seguro, meu refúgio e meu baluarte. Ele é a minha base. Deus meu em quem eu confio. Declare isso e você vai ver a mudança na tua vida. Em nome de Jesus, seja uma bênção. Viva por essa palavra. Deixe seu like, se inscreva no meu canal e divulgue os meus vídeos
para 7 pessoas. Em nome de Jesus, um abraço. Deus te abençoe em Cristo.